se salvar o planeta exigisse abrir mão do crescimento econômico. Esse é o dilema de governos, investidores e eleitores. Pois a economia global chega a um ponto crítico, onde o combate às mudanças climáticas entra em conflito com o desejo de crescer. O mundo nunca levou as mudanças climáticas tão a sério. Mais de 145 países responsáveis por 77% das emissões globais já definiram ou avaliam metas de emissão líquida zero para as próximas décadas. Reduzir a poluição virou prioridade mundial para proteger o meio ambiente, a saúde pública, a segurança energética e a economia a longo prazo. Mas há um problema. A maneira mais rápida de reduzir as emissões é diminuir as atividades que as produzem. Isso envolve reduzir o uso de carvão, gás, energia, aço, cimento, aviação, transporte marítimo, fertilizantes, petroquímicos e parte da agricultura industrial. Reduzir esses setores tem custo, pois são grandes empregadores e fontes de exportação mundiais. Se reduzir esses setores rápido demais, cortará não só as emissões, mas também empregos, crescimento salarial e oportunidades de ascensão. Essa tensão trouxe o decrescimento, antes acadêmico, para o debate climático mainstream. O decrescimento defende que, em um mundo de recursos finitos, países devem diminuir produção e consumo intensivos em recursos. Em teoria, isso implica economias menores, mais lentas e sustentáveis, com menos desperdício, menos emissões e foco no bem-estar, não no crescimento infinito do produto interno bruto. Com a urgência da ciência do clima, a ideia ganhou força. O decrescimento já consta em relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e de um programa ambiental da Organização das Nações Unidas, tornando-se mais popular. Livros como Capital no Antropoceno, de Kohei Saito, que vendeu mais de 500 mil de cópias no Japão, ajudaram a colocar o decrescimento na conversa pública. Mas, embora o decrescimento tenha ganhado atenção, as concessões que ele implica também estão se tornando cada vez mais evidentes. A Europa reduziu emissões em 37% entre 1990 e 2023, enquanto sua economia quase triplicou. Mas a transição não veio sem seus custos. A precificação do carbono e reformas energéticas aumentaram a eletricidade, pressionando fábricas e gerando protestos como os coletes amarelos na França. O Japão prova que é possível ter baixa emissão econômica entre países industrializados, mas ainda sofrer décadas de baixo crescimento por problemas estruturais como o envelhecimento populacional, baixa natalidade e deflação. Tudo isso ocorre enquanto quase 700 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza, com menos de dólares americanos 2,15 por dia. Para essas pessoas, decrescimento parece mais ameaça do que política climática. Se os países ricos deixarem de crescer, isso impede o desenvolvimento dos demais? Assim, surge um dilema. Sabemos que o planeta não suporta as atuais emissões, que cortes rápidos afetarão mais certos trabalhadores e regiões, e que exigir de quase 1 bilhão de pessoas sem prosperidade que aceitem crescimento mais lento é insensível e politicamente arriscado. Como sempre, temos perguntas importantes para responder. Se reduzir emissões é inevitável, quais setores da economia devem diminuir e quais não? Como os países já enfrentam esses dilemas? É possível crescer e descarbonizar juntos ou o decrescimento é inevitável? Se você ampliar a visão e olhar de onde realmente vêm as emissões globais, o quadro é bem simples. A maioria das emissões globais não vem de sacolas plásticas ou da falta de reciclagem. Elas surgem do lado menos glamuroso da vida moderna, em coisas que raramente pensamos. Energia, concreto, aço, combustível e comida concentram a maioria das emissões globais. Eles também estão entre os maiores empregadores e exportadores do mundo. A indústria pesada, como aço, cimento e petroquímicos, responde por cerca de 22% das emissões globais de dióxido de carbono. E se você ampliar ainda mais e incluir todo o setor de construção civil, essa participação sobe para cerca de 37%. Para alcançar o zero líquido, essas indústrias não podem simplesmente fazer algumas pequenas melhorias. Algumas delas precisam mudar de forma tão dramática que partes delas inevitavelmente vão encolher. Pegue a eletricidade como exemplo. Se o objetivo é descarbonizar totalmente, o mundo precisa se afastar do carvão e do gás e migrar para as energias renováveis. No papel, isso parece simples, até você lembrar que em muitos lugares, essas usinas de combustíveis fósseis são, na verdade, os pilares econômicos de regiões inteiras.
Quando uma usina de carvão é fechada antes do previsto, não são apenas os trabalhadores que perdem seus empregos. Os prestadores de serviço também ficam sem trabalho. A base tributária local diminui e as cidades construídas ao redor dessa usina começam a se esvaziar. Podemos ver essa tensão acontecendo em tempo real em todo o mundo. Nos Estados Unidos, estados com forte presença do carvão, como Virgínia Ocidental e o Wyoming, enfrentam grandes perdas de empregos à medida que minas e usinas reduzem suas atividades. Na Índia, o carvão sustenta milhões de pessoas. Na África do Sul, onde 80% da eletricidade vem do carvão, apagões recorrentes mostram a fragilidade do sistema. Em lugares como esses, fechar usinas rápido demais pode desestabilizar toda uma região. E sim, o setor de energia como um todo ainda está crescendo. Hoje, ele emprega cerca de 76 milhões de pessoas, com mais de 5 milhões de novos empregos desde 2019. Esse crescimento não ocorre onde fecham usinas de carvão. Empregos em energia se concentram em polos industriais, infraestrutura de rede e cadeias de suprimentos de tecnologia limpa, geralmente longe de áreas ligadas aos combustíveis fósseis. Mesmo que renováveis pareçam mais baratas, a transição real ainda é difícil. O aço e o cimento, que representam 14% do dióxido de carbono, 2 mundial, são ainda mais difíceis de descarbonizar. O problema é que, diferente de outros setores, eles precisam de muito calor e de processos químicos que liberam dióxido de carbono, 2 independentemente da eficiência da fábrica. Por exemplo, transformar calcário em clinker de cimento libera cerca de 0,6 tonelada de dióxido de carbono, 2 por tonelada de cimento. Produzir cimento para encher uma piscina olímpica emite o equivalente à pegada anual de uma cidade de cerca de 700 pessoas. Enquanto tecnologias limpas não forem ampliadas, reduzir emissões nesses setores costuma significar produzir menos cimento e aço, trazendo consequências humanas concretas. O mundo consome cerca de 4,2 bilhões de toneladas de cimento ao ano. Se a oferta cair, os efeitos se espalham em cascata. Primeiro, projetos habitacionais ficam parados. Depois, estradas e pontes são adiadas. E em pouco tempo, empreiteiros começam a demitir pessoas. E empregos desaparecem silenciosamente das cadeias de suprimentos. Em países menos desenvolvidos, o impacto é maior. Muitos ainda constroem o básico, como moradias, hospitais, usinas e estradas. Quando materiais ficam mais escassos, a infraestrutura atrasa, prejudicando empregos, renda e qualidade de vida. Na aviação e navegação, ainda faltam combustíveis baratos, escaláveis e zero carbono para substituir o querosene ou óleo combustível globalmente. Reduzir as emissões nesses setores hoje exige medidas impopulares, como voar menos. Atualmente, o mundo opera cerca de 35 milhões de voos comerciais. E as maiores emissões vêm das rotas de longa distância que conectam as economias. Reduzir esses voos diminui as emissões, porém os efeitos se acumulam rápido. Algumas rotas vão sumir. Haverá menos conexões e os voos restantes serão mais caros. O transporte marítimo seguirá o mesmo caminho. Mais de 80% do comércio global ocorre por via marítima, usando óleo combustível pesado, um dos mais poluentes. Existem alternativas mais limpas, mas elas ainda são muito caras ou não estão disponíveis em grande escala. Reduzir as emissões do transporte marítimo hoje implica transportar menos mercadorias, elevando os preços de itens de luxo e produtos essenciais, como alimentos, remédios e materiais de construção. Países em desenvolvimento são mais afetados, pois dependem do comércio marítimo para itens básicos. Nesses países, custos altos ou rotas interrompidas afetam segurança alimentar, acesso a medicamentos, economia e agricultura. Nas fazendas, gado, metano e fertilizantes respondem por quase 12% dos gases de efeito estufa globais. Quando se considera todo o processo do campo ao prato, o sistema agroalimentar responde por cerca de 1/3 das emissões globais. O problema é que reduzir essas emissões quase sempre torna os alimentos mais caros. Reduzir fertilizante, criar menos animais ou mudar fazendas eleva o custo dos alimentos, e governos evitam ser responsabilizados por tornar supermercados inacessíveis.
É verdade que a agricultura de precisão, a agricultura regenerativa e a ração para gado que reduz o metano mostram potencial para reduzir as emissões, mas, por enquanto, ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. São aplicadas de forma desigual e ainda não conseguem proporcionar cortes significativos nas emissões em larga escala sem aumentar os custos. Então, esse é o dilema central. A acessibilidade imediata conflita com a estabilidade ambiental futura, como já vimos na prática. Na Europa, a precificação rigorosa do carbono reduziu as emissões em cerca de 37% entre 1990 e 2023. Mas a transição teve um preço. O alto preço do carbono elevou o custo da energia, afetando principalmente indústrias que precisam de eletricidade barata para competir. Sim, a economia da Europa triplicou nesse período, mas esse dado principal esconde algo importante. Grande parte da queda nas emissões europeias ocorreu pela transferência da indústria pesada para o exterior, embora a União Europeia ainda consuma muito aço, cimento e produtos químicos. Ela só produz menos desses produtos internamente. Então, essas emissões não desapareceram. Elas só foram terceirizadas para países como Turquia, Índia ou China, onde a produção é mais poluente. Em países ricos e com economias diversificadas, parte das mudanças causadas pela redução das emissões é administrável. Setores de carvão em queda na Dinamarca ou Reino Unido podem ser substituídos por serviços, tecnologia, finanças ou energias renováveis. Mas em países de renda média e baixa, é uma história completamente diferente. Cerca de 8,5% da população mundial ainda vive em extrema pobreza. Bilhões de pessoas dependem de empregos justamente nas indústrias que, segundo as políticas climáticas, precisam ser reduzidas. E para essas pessoas, qualquer queda na atividade é um impacto direto nos salários, na segurança alimentar e na mobilidade econômica. Então, sim, o mundo precisa descarbonizar rapidamente. A mecânica disso faz com que alguns setores diminuam temporariamente, e muitas economias não estão preparadas para isso. Alguns países já enfrentam versões desse dilema, mostrando como é delicado equilibrar clima e crescimento. Vamos analisar alguns casos. O Japão, por exemplo, tem uma das economias mais eficientes em energia do mundo desenvolvido e emissões per capita bem menores que Estados Unidos, da América, Canadá ou Austrália. O Japão também reduziu suas emissões totais para o menor nível desde que o monitoramento nacional começou em 1990, mesmo com uma grande população e uma importante base industrial. Ou seja, o Japão já é uma sociedade de baixo carbono que muitos países almejam. Então, vamos olhar para o outro lado da balança, a economia do Japão. O Japão já passou por 3 décadas de crescimento econômico fraco. Desde meados dos anos 90, os salários mal mudaram quando ajustados pela inflação. Sozinho, isso já é um processo lento. Mas combinado com menos caminhos de carreira estáveis para os trabalhadores mais jovens, a pressão começa a aumentar. E à medida que a população envelhece, essa pressão só se agrava ainda mais, com menos trabalhadores carregando uma carga maior. O desafio econômico do Japão não está ligado às emissões, mas sua experiência mostra que uma economia eficiente e de baixa emissão não assegura dinamismo, aumento salarial ou mobilidade. Agora, vejamos o segundo estudo de caso. Porque se o Japão mostra sucesso ambiental com estagnação econômica, a Costa Rica mostra sucesso ambiental com oportunidade econômica. Ao invés de reduzir, o país da América Central criou uma economia sustentável nos anos 1980. A Costa Rica enfrentou um grave desmatamento e declínio ambiental, mas em vez de apostar ainda mais nas indústrias extrativistas, mudou de rumo. Ela recuperou as florestas, que hoje ocupam mais de 50% do país, ante 21% nos anos 1980, tornando a proteção ambiental base do turismo. Mas não parou por aí. O país também mudou quase totalmente para a eletricidade renovável, com mais de 98% de sua energia vindo de hidrelétricas, vento e recursos geotérmicos. Empresas de tecnologia e empregadores do setor de serviços foram atraídos pela estabilidade política e pela infraestrutura de energia limpa do país. E embora a Costa Rica não seja um país rico pelos padrões ocidentais, ela constantemente apresenta uma expectativa de vida mais alta e instituições mais fortes do que muitos países com o mesmo nível de renda. Com investimento antecipado e estratégia certa, é possível crescer e ser mais sustentável. Porém, a Costa Rica é um país pequeno,
Com vantagens únicas, energia hidrelétrica abundante, estabilidade política e economia de serviços forte. Nem toda nação tem essas condições, por isso não se pode copiar o modelo da Costa Rica para a Índia, Nigéria ou Vietnã, esperando o mesmo resultado. Japão e Costa Rica estão em extremos opostos, enquanto o restante do mundo fica entre eles. Os países buscam uma transição rápida para evitar desastres ambientais, mas lenta o suficiente para proteger trabalhadores e indústrias essenciais. E isso nos leva à grande questão: existe algum caminho em que o mundo possa ficar mais limpo sem ficar mais pobre? Nem toda parte da economia precisa encolher. Alguns setores vão até crescer muito. A energia limpa é hoje uma das indústrias que mais crescem mundialmente. No ano passado, o mundo adicionou 585 gigawatts de energia renovável, mais de 90% da nova capacidade elétrica. Enquanto isso, a produção de baterias de íon lítio atingiu a escala de terawatt-hora, algo impensável há 10 anos. Essas mudanças estão mudando como a energia é gerada, armazenada e usada em economias. E os investimentos nesse setor mostram isso. Em 2024, o investimento mundial em energia limpa chegou a dólares americanos, 2,1 trilhões, quase o dobro do destinado a combustíveis fósseis. Isso gera empregos, cadeias de suprimentos e polos industriais em energia limpa. Partes da economia podem crescer apesar da queda nas emissões, mas isso não garante justiça em todos os lugares. Países com capital barato, instituições fortes ou manufatura avançada, como os Estados Unidos da América e Europa, China e Coreia do Sul, capturam a maior parte dos benefícios. Países que dependem de indústrias tradicionais, como aço, cimento ou combustíveis fósseis, podem perder empregos mais rápido do que criam novos. Para uma transição rápida e justa, os países precisam, primeiro, de requalificação em massa. Trabalhadores de indústrias em declínio precisam de alternativas para setores em crescimento. Eles precisam ser realocados em setores com salários iguais ou melhores. O Vale do Ruhr, na Alemanha, por exemplo, conseguiu substituir parte dos empregos em carvão e aço ao longo de décadas de investimento em manufatura de alta tecnologia e serviços. Mas várias regiões não fizeram isso. Também precisamos de investimento direcionado. Transições eficazes ocorrem quando governos investem em energia limpa em locais específicos, permitindo o surgimento de indústrias inteiras. Quando a infraestrutura de manufatura e os fornecedores crescem lado a lado, eles criam ecossistemas locais inteiros de empregos. Isso facilita que trabalhadores deslocados se requalifiquem, mudem de função e permaneçam no mesmo lugar, sem precisar recomeçar em outro local. A Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos da América é um exemplo. Ela investiu centenas de bilhões na produção nacional de energia limpa, o que já gerou mais de 110 bilhões em investimentos privados. A China fez isso 10 anos antes, criando uma indústria solar e de baterias que hoje domina as cadeias globais. Essa transição exige mercados de capitais fortes, boas instituições e capacidade de lidar com dores de curto prazo, o que falta a muitos países. Isso nos leva ao terceiro requisito: apoiar países que não podem desacelerar. Países de baixa renda precisam crescer muito para superar a pobreza. Pedir que desacelerem é injusto e irrealista. Se o sistema global exige descarbonização rápida, deve financiá-la com empréstimos para infraestrutura verde, transferência de tecnologia e compromissos climáticos cumpridos. Sem esse apoio, países menos responsáveis pelas emissões pagam o maior preço. E isso nos leva de volta ao dilema central. Uma transição rápida é essencial para o planeta. Uma transição justa é essencial para a estabilidade política. E uma transição produtiva e inovadora é essencial para a oportunidade econômica. No final das contas, o verdadeiro desafio é reduzir as emissões rápido o suficiente sem quebrar as economias ou deixar regiões inteiras para trás.